Boa tarde a todos. Eu cumprimento os vereadores, vereadoras, público presente, imprensa, todos acompanham pela TV Câmara, enfim, todos os meios de comunicação. Eu queria começar dizendo que, já na última reunião que aconteceu em dezembro, eu já havia me despedido da questão de líder do prefeito, porque, na verdade, como aquele que participou de um grupo que elegeu o governo, eu disse que nunca me coloquei como base ou oposição, mas como governo. Porque aquele que faz parte de um grupo que elege um governo, é claro que tem que ter o direito, e não como foi retaliado aí numa rede de comunicação, dizendo que eu estava falando mal. Como governo, eu tenho todo o direito e todo o dever de fazer as minhas observações. Ora, se eu elegi um governo e faço parte dele, eu tenho o direito, não só o direito de legislar e fiscalizar, porque eu ganho para isso e é minha obrigação e minha função, mas também tenho o dever daquele que elegeu de fazer a minha postura. Então, aceitei os primeiros 6 meses e que findava no mês de dezembro. Então, a partir de dezembro, e não como alguns noticiaram aí na rede Facebook, tentando denegrir um relacionamento, dizendo que eu havia feito desconhecedor, porque eu já havia me despedido em dezembro. Então, no final de dezembro, o prefeito escolher o novo líder. É direito dele, é obrigação também, para que a casa tenha essa harmonia no convívio. Então, quero parabenizar o pastor Fabrício, que a escolha do prefeito é o direito de sua escolha. Segundo ponto é dizer que a experiência não foi muito positiva, não. A experiência é muito negativa, de tanta fofoca, de tanta conversa fiada, e eu fico muito preocupado, porque, primeiro, eu não sou candidato a deputado estadual. Segundo, eu não sou candidato à presidência da Câmara. Quero deixar isso bem claro. Então, não precisa ficar fofoca. Até quero dizer que se perderam a eleição por fofoca. O governo anterior preocupou tanto em fazer fofoca, tanto em denegrir mais dos outros, que esqueceu de fazer a eleição e perdeu. Então, eu nunca vi ninguém que denigre mais dos outros na rede social ser eleito. Aqui na casa eu não vejo. Se tivesse, péssimo testemunho. Eu vejo as pessoas serem eleitas com postura, com dedicação, cumprindo a função para que ele exerce. Assim como eu saí do 10º lugar na eleição passada para o 5º lugar, porque, de certa forma, numa crise política, numa crise de identidade política de corrupção, eu consegui subir de 10º para 5º. Significa que fiz e vou continuar fazendo o meu trabalho conforme eu sempre o conduzi, com liberdade no legislar e fiscalizar. Porque eu ganho, eu tenho um salário, eu tenho um eleitor que me elegeu para fazer isso. E não para ficar fazendo fofoca. E não para ficar dizendo para lá e para cá e tentando denegrir. Não, eu faço o meu trabalho. Inclusive, fofoca de que eu persegui, cumpri a minha função. E todos os atos fiscalizativos passaram por essa casa com requerimento. Inclusive, o que eu estou passando hoje. Todo ato de fiscalização. Agora, se houve fiscalização, é porque os senhores aprovaram, que é obrigação também nossa de aprovar as fiscalizações. Então, não adianta ficar fofoca, ter que denegrir, porque eu costumo dizer que é mais ou menos aquela questão do renascer das cinzas, né? Quanto mais perseguição, isso eu mostrei no governo passado, mais no outro dia eu levantava de cabeça erguida, porque tenho idoneidade, honestidade e competência para fazer. Porque se eu não tivesse competência, eu não estava aqui como vereador, e nem tinha pleiteado o cargo. Então, antes de ler projetos, antes de ler requerimentos, antes de votar, eu leio todos. Eu procuro saber de todos. Eu procuro me identificar e procuro apresentar nessa casa os melhores projetos. Não procuro apresentar qualquer projeto. Por isso, acredito que em número de trabalho eu lidero desde 2013. Deve ser de conhecimento de todos. E o farei e continuarei fazendo. Quero dizer que no ano de 2018, se eu fui... que eu trabalhei muito no ano de 2017, eu vou trabalhar o dobro em 2018. Porque numa crise política, numa crise de identidade política, corrupção política, eu acho que se destaca o vereador que trabalha, o vereador que é idôneo, o vereador que cumpre a função dele, que é legislar e fiscalizar. Então, o que eu estou nessa casa, não estou aqui para agradar A nem B. Por isso eu digo que eu não tenho preso com lado A e nem lado B. Eu estou nessa casa para fazer a minha função. E a farei até o último dia que eu estiver. Se, por acaso, a população achar que eu não fiz bem o meu trabalho, aí a população não me reeleja. Mas, enquanto eu for aqui reeleito, irei cumprir, independente se vou agradar A ou B.
Então, já deixo bem claro, não sou candidato a deputado estadual, não sou candidato à presidência da mesa, mas não esqueçam que eu voto para a presidência da mesa. Não é? Porque a presidência da mesa não é eleita pela população, é eleita pela Câmara. Então, de uma certa forma, preciso do meu voto. E o meu voto tem que ser respeitado. E tem que ser durante todo o mandato. Obrigado. Falo como líder de partido e líder no próximo bloco.